A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, ouvintes da palavra do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todas as amadas igrejas de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, vos dê saúde, força, graça para superar as provações da vida, as batalhas da vida. Que Deus vos dê sabedoria e entendimento para compreender a pregação da palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque muitos podem estar pensando, este irmão só conta visões, só conta revelações. Será que é só isso? Povo de Deus, o Espírito Santo diz às igrejas que sem profecia a igreja esfria. Sem fogo não há poder no altar, porque no altar arderá o fogo do Espírito Santo. Assim Elias falou: aqueles que destruíram a tua fé. Se algum pastor falou uma palavra que te derrubou da fé, se alguma missionária, se algum evangelista te desanimou, saibam que são eles que vão ter que arrumar o teu altar, saibam que são eles que vão ter que ir atrás de você, procurar você e pedir perdão, pedir misericórdia a Deus e reconciliar com todos aqueles que estão distantes do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse que aqueles homens atravessavam oceanos para ganhar uma alma, e elas já eram perdidas. Aí eles faziam com que aquelas almas se desviassem, se tornando agora 2 vezes filhas ou filhos do inferno. Vamos à palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesta mensagem do Senhor, eu quero vos falar sobre glória a Jesus, sobre a taça da união, o cálice da ira do Senhor, a ira repentina do Senhor que virá. Segundo a igreja de Tessalônica, as cartas escritas à igreja de Tessalônica, quando disserem que a paz e segurança virá repentina destruição, aonde não poderão escapar. Diz o Espírito Santo do Senhor a todas as igrejas. Aqueles que têm ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo ao povo eleito do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, povo de Deus, louvado seja o Cordeiro. Vocês vão ler os capítulos que falam sobre a taça e o cálice da ira do Senhor Jesus, que virá e não tardará, pois o juízo do Senhor vem acontecendo há milhares de anos, mas ninguém quer acreditar, ninguém quer crer nisto. Sodoma e Gomorra era muito bonito, parecia o jardim do Éden, mas de repente vem o fogo do céu e a consumiu. Nos dias de Noé comiam, casavam-se, davam-se em casamento, e quando não venha repentina destruição sobre todos. Porque Deus é Deus e continua sendo hoje, sempre e eternamente. Vocês vão ver com seus próprios olhos, vão ler com seus próprios olhos a palavra de Deus, em nome de Jesus. Gênesis 44 fala da primeira taça, a taça da união.
Glória a Deus. Aleluia. Igreja eleita de Jesus. Vocês leram com os seus próprios olhos a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz, ali nas cartas de Pedro, que nós não fomos comprados, nem com prata e nem com ouro. Então veja como a palavra do Senhor ela não muda. Ali, no capítulo 44 de Gênesis, aonde José teve o entendimento de Deus para unir a sua família. Por isso, essa é a taça da união. E ali, José mandou aqueles homens, os seus servos que ali trabalhavam no Egito, que colocassem ali, naqueles sacos, o trigo, as sementes, e no saco ali, no pacote do seu irmão mais novo, Benjamim, foi colocado os 2 copos, que eram as 2 taças, que eram de uso exclusivo deles. Veja. Então veja como é poderosa a palavra de Deus. Ali, um grande mistério. Ali José cobrava a verdade. Ali José conseguiu, através desse simples copo, dessa simples taça de prata, reunir a sua família. Aquela mentira que foi tramada lá contra a vida de José, a morte de José, tudo que eles fizeram. Agora vem a dor deles perder o irmão mais novo. E ali eles refletiram. Ali José, não aguentando, se revelou a eles que ele era aquele que teve aquele sonho, aonde aquelas estrelas, o sol e a lua, se dobrariam diante dele. Então, igreja do Senhor, não humilhe ninguém. Pastores, líderes, só porque estão em suas cadeiras, em seus gabinetes, muitos estão sorrindo, muitos vão para casa, têm o alimento, têm a geladeira sortida, e quanto muitos estão indo aí afora, como os irmãos de José, os filhos de Jacó, atravessando cidades, vilarejos, tribos, andando de porta em porta, atrás de sementes, atrás do alimento, atrás, glória a Deus, do pão cotidiano de cada dia. Então aí está, povo de Deus, a taça da união. Glória a Deus. Porque são as coisas simples que Deus usa nessa vida, como usou um simples cajado, como a sombra de Pedro, como o Senhor usou apenas uma pedra, uma única pedra. Glória a Deus. A pedra de Meribá, que jogava, saía a água dela para aquele povo matar a sede. E aquela pedra era Cristo Jesus. Então, povo de Deus, talvez são as mínimas coisas que muitos vão prosperar. Às vezes é o perdão, a união, porque um lar dividido ele não vencerá. Como que está a nossa taça? Como que está a nossa vida diante do Senhor? Igreja amada de Jesus. Deus deu sabedoria para José. José, pegando aquelas 2 taças, ele conseguiu reunir a sua família. Mas agora vem o Espírito Santo de Deus dizendo que Deus é maior que aquelas taças.
Deus vem usando o apóstolo Pedro falando que nós não fomos comprados nem com prata e nem com ouro. Então veja. Então sempre Deus irá prevalecer. Sempre Jesus irá prevalecer. As coisas simples que Deus usou, através dos seus servos, através dos seus filhos, das suas filhas. Agora veja que o Espírito Santo de Deus é maior que tudo isto, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Mas a sabedoria que Deus deu a José, naquele momento, foi para descobrir a verdade. Porque a mentira tem perna curta, quem esconde a verdade causa problemas. E quantos anos sofreu aquela família, aquele pai, que era um dizimista, que chorava a morte do seu filho José, sendo que ele estava vivo. E tinha que se cumprir aquela visão, que o sol e a lua e as estrelas iriam se curvar perante ele. Então toda honra e glória seja dada a Deus. Lembre-se, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma revelação, lembre, seja fiel, porque irá se cumprir. Aleluia, Jesus. Povo eleito do Senhor Jesus. Vamos ler, glória a Deus. Vamos, glória a Deus, ao capítulo 5 agora, de Daniel, aonde ali começa agora o juízo de Deus, a taça da ira do Senhor, sobre todos aqueles que desobedecerem ao Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4 fala que essa taça foi derramada no deserto, aonde muitos dos hebreus não puderam entrar no descanso do Senhor. Vigiemos, porque Jesus falou que breve, aquele que há de vir virá e não tardará. Povo de Deus, acautelai-vos, estai preparado, como disse o Senhor, não preocupado com o pão terreno, porque os discípulos, glória a Deus, numa de suas viagens, quando o Senhor disse que era para eles acautelar do fermento daqueles homens, que era para eles ficar esperto com as conversações e as controvérsias daqueles homens. E eles pensaram: Senhor, nós não trouxemos fermento de pão. E assim hoje estão as igrejas pensando na fartura, carro novo, casa nova, conta bancária, pastores interessados em ofertas boas, grande salário. E muitos ainda reclamam: olha, quando eu trabalhava materialmente, eu ganhava muito mais, mas eu faço a obra por amor. Aquele que murmura não herdará o reino dos céus. Os queixosos não herdarão o reino do Senhor, porque diz a palavra do Senhor Jesus que o jornaleiro está à porta. E este é o Senhor dos exércitos, nosso Deus, que vai pagar segundo a cada um as suas obras. Glória a Deus. Você vai ler a palavra do Senhor em Daniel capítulo 5. É a balança de Deus na vida de todos que estão nesta caminhada, servindo a Deus. Glória a Jesus, capítulo 5 do livro de Daniel. Leia com teus próprios olhos a palavra de Deus.
Amado povo de Deus, povo eleito da palavra do Senhor Jesus Cristo, vocês leram a palavra de Deus, mas muitos podem pensar, mas o irmão não enxerga, glória a Deus, mas a palavra do Senhor nos fala que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Mas lembre, povo de Deus, que eu faz 20 anos que estou nessa caminhada. Eu tive 9 Bíblias, 9. Não tenho teologia, não tenho bibliologia, não tenho anéis de formatura, mas uma coisa eu pedi ao Senhor, que Deus me desse do seu Espírito Santo, assim como Salomão pediu sabedoria, assim como Salomão estava ali com aquelas 2 mulheres que tinham uma criancinha, a qual uma das crianças, eram 2, mas uma das crianças faleceu, e aquela que perdeu o seu filho acabou trocando. Enquanto a outra mãe dormia, ela trocou os filhos. Mas toda mãe conhece seu filho. Toda mãe sabe o que o filho sente, às vezes. Glória a Deus. E mesmo assim, a palavra do Senhor em Isaías fala abertamente: pode a mãe esquecer do filho que amamenta, porém Deus não se esquece de seus filhos. Então sempre Deus será maior. Quando Jesus estava pregando, uma das mulheres gritou que bem-aventurado era a mulher que tinha amamentado ao Senhor Jesus. Mas Jesus gritou, aleluia, que bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Então toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, igreja do Senhor. Ali no capítulo 5 ali de Daniel, quando aquele rei, o Belsazar, manda ali trazer os cálices, trazer ali aquelas, glória a Deus, aquelas ferramentas sacerdotal, que só o sacerdote podia entrar lá na recâmara, lá nos templos, lá do deserto, glória a Deus, lá no tabernáculo do Senhor, ali, povo de Deus, glória a Deus, estava toda a alegoria da salvação daquele povo. E ali estava a celebração, era aquelas taças, era aqueles cálices. Lembra da saída do povo do Egito? Quando o povo estava na terra de Gósen, que foi feito aquela ceia, glória a Deus, aonde ali eles tiveram que comer todo aquele animal que eles prepararam, glória a Deus, e ali com ervas amargas e tudo. Então todas as ferramentas, aqueles cálices, vinham de lá, da saída do povo de Israel, lá do Egito. Então, quanto que Deus tem amor naqueles cálicezinhos ali da ceia que é dado, aquelas bandejas que é passado, aqueles pratos ali que é posto o pão, que é cortado o pão. Ai daquele que profanar a ceia do Senhor, ai daquele que abusar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, porque é réu de juízo. E o que esse homem fez foi isso: abusou, tomou vinho naqueles cálices, o cálice da ira do Senhor. Em Apocalipse diz que os homens poderosos vão gritar e vão dizer: caí sobre nós a rocha, escondemos da ira daquele homem, porque esse é o cálice da ira do Senhor. Todas as palavras que nós falamos, povo de Deus, igreja do Cordeiro, todas as palavras que nós disser, ela é pesada em balança. Ela é pesada ali, glória a Deus, em balança. Por que que é pesado? Por quê? Porque aquele homem, ele foi achado em falta. Foi falado lá em línguas celestiais, escrito em línguas gloriosas, tekel, tekel, uface, menimene, tekel, uface. Foi falado
foi escrito. Porque escrever é a mesma coisa que falar. E falar é a mesma coisa que escrever. Queiram compreender da maneira que vocês queiram compreender, povo de Deus, público ouvinte da palavra do Senhor Jesus Cristo. E naquela mesma hora foi chamado aquele que zelava da mesa do Senhor, Daniel. Ele foi chamado para interpretar aquelas letras. Glória a Jesus. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pegou o cativo do cativeiro e levou para a sua glória e deu dons aos homens. Então Daniel tinha o dom da interpretação. Quantos que têm o dom da interpretação, digam amém. Você que tem o dom de discernimento, Deus te abençoe. Use o dom que Deus te deu. Porque desta maneira, glória a Deus, não tem como um adversário querer enganar as vossas vidas. Use o dom que Deus te deu. E ali foi chamado Daniel, e Daniel interpretou que aquele homem morreria naquele mesmo dia, porque ele estava em falta diante do Senhor. Você veja, aquele homem morreu na presença de todos os seus convidados. O que diz a palavra do Senhor? No Salmo 23, preparas uma mesa perante mim, Senhor, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Glória a Deus. Igreja do Senhor, o cálice do Senhor transbordou aquele dia, na presença dos seus inimigos. Ali, glória a Deus, a mão do Senhor foi impetuosa. Ali Deus agiu com furor, com ira, o cálice da ira do Senhor. No Velho Testamento, a palavra do Senhor diz que o cálice da ira do Senhor está na sua mão direita. Glória a Deus, mas no Novo Testamento, a palavra do Senhor fala que o cálice da ira do Senhor está na sua mão direita. E ali, quando aqueles dois discípulos brigavam, um queria ficar à direita, outro à sua esquerda, e a mãe deles ainda concordava com aquela oração, porém Deus não concordou, porque Jesus ainda não tinha ido para a cruz do Calvário. E o Senhor perguntou para eles: vocês podem beber do meu cálice? E eles falaram: podemos, Senhor. Nós podemos. Então o Senhor naquele dia prometeu para todos os discípulos: certamente vocês vão beber do meu cálice também. Então tudo aquilo que o homem e a mulher pedem, Deus cobra depois. Mas Deus cobra por quê, irmão? Por causa que o preço da salvação foi angustiante. O preço da salvação foi muito angustiante. Igreja amada. E o cálice da ira do Senhor aquele dia transbordou. Segundo o Salmo 23. Na presença dos inimigos do Senhor ali. Aquele cálice se derramou. E aquele homem morreu na presença de todos. Igreja do Senhor Jesus. Pastores, líderes. Cuidado. Muitos pregam a palavra de Deus. Mas Jesus disse: escutai o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. E é o que tem acontecido hoje. Muitas igrejas. A falta de temor. E a palavra do Senhor nos fala que o temor é o princípio da sabedoria. Então a palavra do Senhor diz que aquele homem ficou atônito. É como aquela pessoa que está passando uma rua escura, ela estremece dos pés à cabeça. É como aquela pessoa que mora sozinho, qualquer barulhinho da tremedeira, dá um suador. E assim ficou este homem, e mandaram chamar o intérprete da palavra do Senhor. Cuidado, você que zomba das línguas estranhas. Cuidado, você que zomba das visões de Deus. Cuidado, você que escarnece a palavra de Deus. Cuidado, você que é contra o Espírito Santo de Deus. Cuidado, vocês que são contra o batismo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque a palavra do Senhor nos fala que é um só batismo. O povo que estava lá no Egito foi batizado no mar por Deus. Está escrito no livro dos apóstolos. Aí nasceu Jesus. Aí Jesus vai até João e João o batiza. E quem que estava batizando nas águas? Quem que batizava o povo? Jesus e seus discípulos. Porque se os discípulos batizavam, eram por ordem de Jesus Cristo. E agora vem, glória a Deus, após 40 dias, Jesus andando ali, como está escrito em Atos, agora Jesus andando com os discípulos por 40 dias. Ele repete as mesmas palavras, ide pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele repete as mesmas palavras, porque Deus não muda, quem muda é o homem, quem muda é a mulher. E ali o Senhor é ascendido no céu, é aceito no céu. E os dois anjos aparecem, dois varões, e falam, para que eles não chorem, porque o mesmo que subiu um dia descerá. E o Senhor prometeu que o Espírito Santo viria. E agora quem que está complementando a palavra de Deus é o Espírito Santo. Então está certo o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque aqueles que são contra tudo isto, o cálice da ira do Senhor vai transbordar, como transbordou lá na festa de Belsazar, onde todos comiam, davam-se em casamento, festejavam, mas eles tocaram na bandeja, aonde vai ali os cálices, eles tocaram nos pratos onde vai o pão do Senhor, aonde Jesus, glória a Deus, cumprimentou todas essas coisas, para que hoje, povo de Deus, nós esteja na sua presença, nós esteja, glória a Deus, atento, apto a toda boa obra, que o obreiro não tenha que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Igreja do Senhor. Em Coríntios capítulo 11 fala que no dia que o Senhor foi traído, ele partiu o pão, tomou o cálice e deu para todos. Aquele que mete a mão comigo no prato me trairá. Aquele que eu der o bocado molhado, esse me trairá. Glória a Deus, quantos que estão na igreja tomando ceia, revoltados, irados, brabos, reclamando às vezes o salário da igreja, murmurando em seus lares. Igreja do Senhor, Jesus é juiz. Jesus é juiz, ele é juiz, ele é advogado, ele é o consolador. O único Deus verdadeiro que enviaste é Cristo. Glória a Deus. E quando os discípulos perguntaram para o Senhor, Senhor, quando se sucederá, quando acontecerá tudo isso? E o Senhor disse para ele, olha, não cabe a vós saber os tempos. O próprio Senhor Jesus disse, o próprio Espírito Santo, Deus, o Salvador, o Criador de todas as coisas falou, entra no teu quarto até que passe a ira do Senhor. E o que disse o Senhor aos discípulos, quando entrardes em teu quarto, fecha a porta, e oras em segredo, e teu Pai que te vê em segredo dará resposta e ouvirá. Povo de Deus, igreja amada de Jesus, esta é a grande verdade do Evangelho. Muitas pessoas deixam para se preparar na semana da santificação. E nos 25 dias, o que acontece será?
A pessoa está de mal, a pessoa critica, a pessoa faz fofoca. A pessoa menospreza, a pessoa vira as costas, mas quando chega naquele dia que o pastor fala, olha, essa semana é a semana da santificação. Aí se muitos pudessem colocar asa, colocariam. Glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, de mim, porque todo aquele que quer ser mestre terá duro juízo. Eu contei esse dia na igreja, eu tenho uma perna quebrada em 3 lugares. O carro bateu em mim a mais de 80 por hora, numa avenida. Se eu tivesse montado na bicicleta, eu hoje não estaria aqui. Aconteceu isso há muitos anos. Depois, eu perdi um de meu olho. Tenho um olho furado. Eu fui defender a minha família e um irmão abençoado, que Deus salve essa vida, me errou uma facãozada na cabeça. E eu bati com tudo contra o poste de luz da residência e estourou o fundo do meu olho, vazando a melamina, criando algo terrível. Hoje, do meu olho, que é o olho direito, ele é vazado. Se um dia você me ver pessoalmente, você vai ver, pela foto você pode ver ali, ó. O globo do meu olho ali, ele é vazado ali, ó. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, orai pelos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Orai, dai de comer, dai de beber. E fazendo assim amontoará brasas de fogo em sua cabeça. A unção de Deus vem, o poder de Deus acontece. Povo eleito do Senhor. Depois tentaram tirar a minha vida, um carro prata, perto, 10 quadras antes de eu chegar da minha casa. Estava chovendo muito, eu estava com aquelas roupas de chuva, de motoqueiro. E ali, povo de Deus, eu esperava que um carro se retirasse. Ele estava com luz de alerta e eu fiquei esperando por 5 minutos. Estava escutando uma pregação do Evangelho via rádio, pelo celular, uma programação de Deus. E quando eu saí com a minha bicicleta, aquele carro veio para cima de mim. Naquele momento eu não sabia o que fazer. O Senhor na hora me fez eu lembrar, use teus braços, meu servo. E eu usei os meus braços e consegui sair debaixo daquele carro, e aquele carro acelerando para cima de mim. E a minha bicicleta, ela espirrou longe. Mas eu, quando fui retirar o meu pé, eu fui arrastado com bicicleta e tudo. E quando a bicicleta espirrou para frente, que ela retorceu contra o meio-fio, os aros da bicicleta, as minhas pernas permaneceram embaixo da primeira roda. Então, quando eu tirei a primeira perna, a segunda perna ficou. Então, o carro passou com as 2 rodas em cima do meu pé. E eu fiquei mais de 30 dias com todo o meu pé inchado. E Deus me deu o livramento. Glória a Deus. Então, você que está fazendo a obra de Deus, faça a obra do Senhor direitinho. Não espere pela ira do Senhor Jesus. Não espere pela permissão de Deus de acontecer algo com tua vida. Não brinque com as coisas de Deus. E ali, povo de Deus, igreja amada de Jesus, eu sofri. Perdi um pedaço da minha língua. Fui chamar, há muitos anos, um irmão meu mais velho.
e aquele tempo da incredulidade dele. E hoje ele é um servo de Deus. Então eu levei um chute na boca e estourou um pedaço da minha língua. Aonde ali no hospital, no pronto-socorro da cidade, eles pegaram aquele pedacinho da minha língua que foi rompida, eles jogaram no vaso sanitário e deram 14 pontos. Então hoje tem muitas palavras que não saem direito, às vezes, saem enrolado da minha boca. Viu, igreja do Senhor? Perdi um ouvido meu ao falar do dízimo. Tenho só um ouvido. Então faça a obra de Deus direito. Porque muitos pensam que vão prosperar, vão ficar ricos indo para a igreja. Quantos que querem ser pregadores, eles olham aqueles pastores com os carrão de 500 mil, iate, avião. Povo de Deus, esses homens vão ter que dar conta diante do Senhor. Isso, não se engane, povo de Deus. Cuidado com as mãos do Senhor Jesus Cristo. Leia a epístola de Judas. A ira de Deus está ali na epístola de Judas. A ira do Senhor está ali. Claramente a ira do Senhor está ali, povo de Deus. Os homens se banqueteavam como Belsazar, engordavam suas vidas ali, glória a Deus, bebendo, se lambuzando ali nas glotonorias. Igreja amada. E o Senhor diz que são nuvens carregadas de trevas, estrelas errantes. Não foi lido lá, glória a Deus, sobre... Glória a Deus, vocês não viram lá, leia lá, glória a Deus, aquela visão de José, que quando ele tem a visão que ele fala para o pai dele, que ele viu o sol e a lua, e as estrelas se dobrarem diante dele, Deus revelou, glória a Deus, lá para Judas, em sua carta, em sua epístola, do lado do Apocalipse, ali, povo de Deus, estrelas errantes, os filhos de Jacó, a sua mãe, eles andaram errantes. Como Deus revelou para Judas, na epístola de Judas ali está. Claramente, estrelas errantes, eles andaram errantes, glória a Deus, dispersos, passaram fome, teve fome em Canaã, teve fome naquelas províncias todas, e onde tinha um alimento era só no Egito. O próprio Jesus Cristo, quando foi perseguido na terra, os anjos do Senhor falaram: olha, José e Maria, pega Jesus e vai para o Egito. E diz a palavra do Senhor que do Egito chamei o meu filho. Então não esqueça, povo de Deus, hoje Deus te chama pastor. Talvez você está no Egito, você presbítero, você diácono, evangelista, você pregador do Evangelho de Deus, talvez você esteja em terras estranhas. Mas Deus hoje te chama através dessa mensagem. Deus chama a vossa vida, você que saiu da igreja, você que deixou de louvar a Deus, você que deixou de clamar pelo Senhor. Hoje Deus te chama. Do Egito chamei o meu filho. Disse o Senhor, glória a Deus, ali para Isaías, que chamaria seu povo pelo seu nome. E por amor do nome dele, ele não ia mais lembrar de seus pecados. Então, se hoje você quiser aceitar Jesus, aceite novamente. Peça misericórdia. O Senhor diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta de teu coração, ele entrará e ceará contigo, e em ti fará morada como lhe prometeu. Como diz Salmo 23, que eu posso habitar na casa do Senhor por longos dias, e a tua habitação será sem fim, será eterna com Deus. Porque muitos pensam assim: ah, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário. Olha o casão daquele pastor, olha o carrão do pastor, olha, glória a Deus, a fartura que o pastor tem. E Jesus disse que ele não tinha na onde reinclinar a sua cabeça. O Filho do Homem não tinha onde reinclinar a sua cabeça. Perseguido de morte, os discípulos perguntaram: Senhor, e nós que deixemos tudo para trás, o que receberemos? E o Senhor disse que eles seriam recompensados.
E eles começaram a pregar, foram presos, tiveram em cadeias, foram açoitados, sofreram naufrágios. Quando eles entravam na porta da igreja formosa, lá do templo, aquele homem pedia dinheiro. E eles falaram: não temos prata e nem ouro, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda. O poder de Deus eles tinham, mas o dinheiro eles não tinham. Então a ira do Senhor está sobre os homens na terra. A ira do Senhor está sobre seus pregadores. Quando Jesus repartiu o pão, ele não quis saber se a pessoa estava em adultério, se ela roubava, se ela mentia, se ela era falsa, se ela dava um mau testemunho. Ele alimentou a todos, para que naquele grande dia ninguém fale: o Senhor nunca ouviu a minha oração. Saiba que Ele ouve os gemidos de todos que moram nessa terra. Aleluia. Porque Ele é Deus soberano. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, príncipe da paz, Deus conselheiro, Deus forte, general de guerra, soberano, único Deus que pode fazer com que a pessoa viva. O homem e a mulher não podem pintar o cabelo. Está na palavra: não podereis mudar o fio de cabelo, branco ou preto. E as pessoas hoje estão, glória a Deus, fazendo redução de estômago. Eu estive no altar da igreja há poucos dias orando no ministério de oração e eu contemplava muita pele humana na frente do púlpito da igreja. E eu perguntava a Jesus: o que é isso? Vai morrer muita gente, Senhor. Senhor, vai morrer muita gente. Eu comecei a chorar. E Deus toma, às vezes, os seus vasos em línguas, em mistérios. Eu comecei a chorar naquele púlpito da igreja, Deus é amor, ali orando. Aleluia. Glória a Deus. E ali eu contemplava muitas macas. E eu via aquelas peles humanas, bastante pele. E o Senhor falava: meu servo, fala para a minha igreja que é pecado fazer redução de estômago. Fala para a minha igreja. Se você, irmão e irmã que já se inscreveram nesse canal, comente com o teu amigo, com a tua amiga, que conhece a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz: se nós repreender uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, nós sofreremos as consequências. Mas se nós repreender os nossos irmãos, as nossas irmãs, e elas aceitarem a palavra de Deus, nós ganhemos eles para Jesus novamente. São vidas que irão se salvar. Porque se é pecado depilar a perna, se é pecado raspar-se, tirar os pelos de seus corpos, é pecado a redução do estômago. É pecado transgredir contra o reino do Senhor Jesus. Povo de Deus, não esqueça disso. O ano passado, em dezembro, no dia 24 de dezembro, eu estava orando no púlpito da igreja. E há poucos dias a evangelista Maria Lorena esteve na nossa cidade. Do ano de 2018, ela disse que, glória a Deus, aconteceria algo muito grande no Brasil que ia abalar a todos. E quando eu estava no dia 24 de dezembro de 2018, no altar, bem na véspera de Natal, o Senhor disse: meu servo, acontecerá 3 explosões no ano em que virá nessa terra. E Deus sabe o que vai acontecer nessa terra, povo de Deus. Só Deus sabe. Porque aquele que tem dúvida do Senhor, a revelação não é do Senhor. Aquele que fala assim: olha, Deus está me revelando, mas eu não sei porquê. Então Deus não está revelando nada. Porque nós temos que ter certeza do poder eterno do nosso Deus. Igreja do Cordeiro de Deus. Eu vou colocar 1 hora de pregação da evangelista Maria Lorena.
e vocês vão compreender o que a irmã conta nesta revelação. No meio da mensagem, ela começa a contar o que Deus mostra para ela naquela hora, no púlpito da igreja. Se preparemos, igreja do Senhor. O cálice da ira do Senhor está na sua mão. E breve, muito breve, será derramado sobre a terra. Segundo Apocalipse, capítulo 15, as taças da ira de Deus cairão sobre a terra. Há muitos anos atrás, em 1997 para 98, foi feito um estudo bíblico e 5 pragas cairão sobre a terra. 5 pragas apenas, não serão 10, apenas 5 pragas. Você pode estudar o Apocalipse no livro de Ezequiel. Você pode estudar o Apocalipse no livro de Daniel, Sanfonias, Zacarias, no livro de Amós, Abacuque. Você vai descobrir o Apocalipse, as 5 pragas que cairão sobre a terra. Igreja do Senhor, Jesus está perto de nós. A salvação está a um passo de nós. O poder da vida e da morte está na língua do homem. Com a língua bendizemos a Deus e amaldiçoamos também os homens. Carta de Tiago, capítulo 3. Igreja do Senhor. Aquele que confia no Senhor não será confundido, segundo Tiago, capítulo 2. Aquele que confia no Senhor não tem sombra de variações, porque o Senhor é Deus. Ele é o único Deus justo e verdadeiro. Igreja do Senhor. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ler o capítulo 15 de Apocalipse. E não esqueça que Provérbios também, no capítulo 15, fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Igreja do Senhor, famílias amadas, famílias queridas, que Deus abençoe vossas vidas, que Deus proteja todos vocês, porque Jesus Cristo voltará. Jesus está vindo para arrebatar a sua igreja, e o adversário está furioso. O adversário está revoltado. Igreja do Senhor Jesus, povo de Deus, aceite Jesus como teu Salvador. Porque será muito triste, às vezes muitos estão chorando a falta de irmãos, líderes que eram da igreja Deus e Amor. Igreja do Senhor, preste atenção. Quando eu tive o arrebatamento, eu vi um tacho lá no abismo. Muitos que trabalham em pastelaria, eles veem aquela banha, aquele óleo fervente, borbulhante. É o lugar onde ficarão todos os desviados da palavra do Senhor Jesus. Os zombadores, aqueles que criticam a palavra, aqueles que desprezam o Evangelho, aqueles que já foram participantes do Evangelho. Está escrito. Em Hebreus capítulo 6, que aqueles que já participaram da graça do Senhor, da glória do Senhor, não terão como escapar do juízo. Mas igreja do Senhor Jesus, irmãos, todos os dias eu oro na igreja. Peço para Deus que os obreiros que saíram da igreja voltem. As obreiras, os membros, mocidade que eram da igreja do Senhor, voltem. Voltem. Porque a doutrina do Senhor, ela não é costume, ela é a salvação. Jesus falou assim, que muitos edificaram a sua casa na areia e muitos na rocha. Aqueles que obedecem a palavra de Deus, eles têm, glória a Deus, aleluia, edificado a sua casa na rocha. Eles têm andado na doutrina, eles têm andado na presença de Deus. É só ler a doutrina da palavra do Senhor Jesus.
igreja eleita do Pai. Leia a palavra do Senhor. Não deixe de ler as Escrituras do Senhor Jesus. Eu falei esse dia no presídio para os irmãos, quantos que enxergam aqui ainda, que têm visão boa. Muitos levantaram a mão, falei para eles, então, leiam a palavra de Deus. Porque a libertação de vocês está no capítulo 61 de Isaías. E muitos se alegraram com a palavra de Deus. Então você que tem um olho bom, leia as Escrituras. Leia. Leia a palavra de Deus todo dia, se puder. Menos um capítulo, menos 2 capítulos, leia todo dia. Porque sábio é aquele que ganha a sua própria alma. Muitos falam assim, sábios são aqueles que ganham alma. Amém. Mas o Senhor Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então sábio é aquele que ganha a sua própria alma. O próprio Senhor disse para o apóstolo Paulo entregar o recado para Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Timóteo queria ser bombeiro, salvar todo mundo. Se preocupava com todo mundo, mas ele estava perdendo a sua salvação. Que Deus abençoe nossos irmãos, trabalhadores, oficiais de justiça, todos, que Deus abençoe. Mas eu estou só exemplificando, porque os nossos irmãos militares que trabalham na corporação, eles são os salva-vidas e têm socorrido a muitas pessoas, mas é apenas um exemplo que eu uso na palavra de Deus. Porque o Senhor disse, quente ou frio, os mornos eu vou vomitar da minha boca. O que é o quente? O quente é aquele crente escolhido, que está firme na rocha. Este é o quente. Tem muitos que zombam dos cristãos. Falam até palavras torpes contra os cristãos. Muitos já entenderam, talvez você já ouviu essa zombaria, né? E o frio é aquele que está começando no Evangelho, aquele que está agora no ensinamento, ele está indo para as águas do batismo, ele está começando agora, e na doutrina. Então eles estão frios ainda. E eles vão aquecendo. O fogo do Espírito Santo vai queimando, vai lapidando, vai queimando, vai lapidando. E de repente os irmãos estão fervorosos na presença do Senhor. Estão como labaredas de fogo, como diz a palavra de Deus. Que o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo. E os mornos. Mornos são aqueles que estão na igreja há muito tempo já. Estão bastante tempo, as promessas ainda não cumpriram. O pastor convida para um jejum. Ah, não sei se eu vou, sei lá. Os pastores chamam para uma consagração, ah, não sei. Os pastores chamam para o ministério de oração, não sei se vou. Chegam 8 horas na igreja, 8h30. Esses estão mornos na fé. Então a palavra do Senhor está bem clara, que os mornos, ele vai vomitar. Então que Deus tenha misericórdia, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus. O Evangelho diz, lá em Provérbios, que o caminho do Senhor é para cima, para que escape do inferno que está embaixo. Igreja amada, que você use a taça direita, que você use o cálice da Santa Ceia para a tua salvação. Porque diz as Escrituras, quando ajuntardes, que não seja para condenação, que não seja para o juízo de Deus, mas que seja para a salvação de vossas almas. Igreja do Cordeiro. Glória a Deus, eu creio que está bem claro esta pregação do Evangelho. Está aí a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E você que quer aceitar Jesus agora, aceite.
Fale com Deus, fale: Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Me perdoe, Jesus. Tem misericórdia de mim. Me dê força para me perdoar o pastor. Me dê força para me perdoar aquele obreiro, aquela obreira, aquele jovem. Me dê força para me perdoar minha mãe e meu pai. Perdoe meus pecados, Jesus. Me aceite, Jesus, como teu, glória a Deus, teu servo. E sabe o que o Senhor diz para nós? Que Ele tem uma festa preparada para todos nós. Ele tem um anel, Ele tem uma vestimenta branca. Ele é Deus. E se vier inveja daqueles que falam: nossa, há quanto tempo que eu estou na igreja? 20 anos, eu tenho 30, eu tenho 40. Eu nunca vi uma benção dessa. Por que Deus não deu para mim? Isso sempre vai existir na igreja. Mas lembre-se que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Lembre-se, leia Eclesiastes capítulo 3. O Senhor vai cobrar o passado, o presente e o futuro. Ele vai cobrar, porque Ele é Deus. Igreja do Senhor. Igreja do Cordeiro de Deus. Nos preparemos para a salvação. Nos preparemos. Está chegando já, glória a Deus, já os momentos finais, os últimos segundos dessa mensagem. Mas essa mensagem não terminou. Enquanto Jesus não vier, vai ter vários e vários pregadores pregando, uns por amor, até passando fome e dificuldade. Outros vão pregar por inveja. E outros vão pregar por contentamento. Ah, já faz anos que eu prego. Vamos dar uma palavrinha ali com a igreja. Já volto embora. Sem compromisso nenhum. Sem aquele fogo. Sabe aquela pregação que a pessoa lê a palavra assim e... Amém, igreja. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Abençoa a tua igreja, Pai. 1 minuto de oração. Agora, aqueles que são por amor à obra, eles fazem Pentecostes, clamam por misericórdia, procuram dar o melhor do seu fôlego para Deus na pregação, no louvor, na ministração do Evangelho. E que Deus abençoe a todos. Famílias de Deus, porque hoje tem dois povos, o evangélico e o crente. O evangélico, ele não acredita na doutrina, mas o crente, ele é igual Tomé. Se der certo, ele continua. Se não der, ele sai. E Deus gosta de sinceridade. Porque Deus disse para Judas, Jesus falou para Judas, o que ele falou? O que tem que fazer, faça logo. Vá então, já que você vai me entregar lá para o Sinédrio, então vá. Porque tem pessoa que diz que é nossos amigos, que são companheiros, eles ficam se arrodeando, mas por trás vem calúnia, vem fofoca, vem ameaças, vem contradições. Quando o pastor chega na cidade, o pastor pergunta: conhece o João? E ó, cuidado com aquele irmão ali, ó, irmão. Tá? Seja vigilante com ele. E às vezes o irmão João já está tantos anos orando, esperando ali para pregar o evangelho, para evangelizar. E a pessoa fica mais 10 anos esperando, e ele pensa: meu Deus, a promessa do Senhor não se cumpriu, e acaba morrendo espiritualmente na igreja. Vigiar a igreja com essas coisas. Deus ama a sinceridade. Ele disse para Judas: o que tem que fazer, faça logo. E Judas saiu a todo vapor, correndo tudo. E cumpriu aquilo que Jesus mandou. Então Deus é Deus, povo de Deus. Ele nos conhece. A nossa sinceridade da nossa alma. Você vai ler agora o capítulo 15 de Apocalipse. Você vai ler. E vai compreender todas as coisas. A ira do Senhor pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar dessa terra. Aleluia. Apocalipse capítulo 15.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Igreja eleita do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe. Leia o Salmo 91. Muitos pensam assim: a sexta-feira é o dia que muitos fazem magias, feitiços, fazem o mal. Leia lá. No Salmo 91 diz: a mortandade do meio-dia. Então, aos meio-dia é feito também o mal, porque meio-dia e meia-noite são iguais. Há desígnios no Salmo 91. Há mistérios. O que está escrito lá no Apocalipse, capítulo 15, as pragas. O que diz a palavra do Senhor no Salmo 91, aqueles que são eleitos pelo Senhor, praga nenhuma chegará à porta da sua tenda, nem mortandade que assole o meio-dia. O que é mortandade? São obras malignas, obras de inveja, obras de morte, obras terríveis, adultérios, lascívias, discórdias, maledicências, prostituições, homicídios, todo tipo de males. E Salmo 91 está falando que isso acontece ao meio-dia e à meia-noite. Então não se engane só com a sexta-feira. Você católico, você católica, irmão e irmã, corra para a igreja todos os dias, se for possível. Eu estou entregando a revelação de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Agora, leia lá, Apocalipse, capítulo 15, o Salmo 91. Assim como lá no Egito, o Senhor mandou passar uma gota do sangue no bastente daquelas casas. Saiba que o sangue de Jesus é mais poderoso que todo o sangue de animais, que está escrito lá em Hebreus, que os 10 mandamentos, as tábuas da lei foram extinguidas com sangue de boi, mas agora os filhos do Senhor são consagrados com o sangue do Senhor Jesus. Diga, povo de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Diga de volta, o sangue de Jesus tem poder. Diga agora: Jesus, me cobre com o teu sangue e me livra da mortandade do meio-dia. Me livra das setas, das pragas, como o teu servo está falando, como o teu Espírito Santo está revelando agora. Povo de Deus, não esqueça, corra para a igreja todos os dias, que muitos deixam só para sexta-feira. E o mal é todo dia. O próprio Deus, o próprio Jesus disse: e não se preocupe com o dia de amanhã. Olha aí o Salmo 91 de volta. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Então veja, todos os dias são mal. Saia dessa ilusão: não, só vou sexta-feira na igreja. Na sexta-feira é forte, não. Para aquele que busca o Senhor, Deus todo dia é guerreiro. Aqueles que confiam no Senhor, o Senhor trabalha e livra e guarda a sua casa. E não esqueça que o Senhor pediu: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, o último cálice que Jesus tomou foi o cálice da salvação eterna. Mas foi um preço muito caro. E hoje o Senhor diz para todos nós: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu já vou colocando nas mãos do Senhor essa mensagem. Que Deus consagre essa mensagem aos vossos corações e ao meu coração. Porque se eu passar disso agora,
eu vou estar fazendo de mim mesmo. E a revelação da pregação do Evangelho é essa que Deus me deu agora. Viu, povo de Deus? Então, que Deus console teu coração. Que Deus fale muito mais em tua vida. Que Deus dê sabedoria a todos nós. Porque aqueles que têm, mais será dado. Porém, aqueles que não têm, ainda lhes será tirado. Não esqueça disso. Nós podemos ter tudo. E podemos perder tudo. Como Jó, em seu livro, no capítulo 2, que perdeu tudo que tinha, mas não perdeu a fé no Redentor eterno. Que Deus te abençoe. Inscreva-se no canal. Compartilhe com todos que você conhece. Convide a ouvir a mensagem de Deus. Porque são milhares e milhares de pregadores. Mas Deus sempre tem um mistério reservado na boca de cada um de seus filhos e das suas filhas. Que Deus te use muito mais como me usou. Que Deus te use grandemente para as nações. Em todos os lugares que você colocar o pé, dobrar o joelho. Que Deus te use e que Deus te abençoe. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, abençoai o teu povo, a tua igreja, meu Deus. Abençoa esse ouvinte, abençoa esse irmão, Senhor, que está cansado, esta irmã que está cansada, essa criança que está doente, esse pai de família que está desesperado, essa mãe. Consola eles com a tua palavra, Pai, porque o Senhor breve virá. Breve o Senhor pedirá conta de todos nós, das nossas obras. Meu Deus e meu Pai, abençoai a todos. Derramai do teu poder, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa a tua igreja, a diretoria, teu povo. Tem misericórdia de cada um de nós, meu Pai. Porque o Senhor disse que o Senhor terá misericórdia de quem o Senhor quiser. A oração feita com fé salvará o doente. Serão perdoados os pecados, meu Deus. Esse irmão que está reconciliando agora, essa irmã que está reconciliando agora contigo, Pai, abençoa. Usa eles em tuas mãos. Usa eles, meu Pai, grandemente. Derrama do teu Espírito Santo na vida deles, derrama do teu poder, seca os teus filhos, seca as tuas filhas, meu Deus, abençoando, livrando, dando vitória, Pai, porque eu creio, meu Deus querido, aquele que crê no Senhor será salvo, aquele que crê no Senhor será, meu Deus, aleluia, alcançado pelas tuas mãos. Deus de maravilha, Deus vivo, Pai, abençoa, Senhor Jesus, meu Deus, esses 80 inscritos, meu Pai, e os milhares de todos, Pai, que vão te aceitar como Salvador. Que cada um, meu Pai, que ouvir essa mensagem, derrama do teu poder, abençoe e confirma a vitória, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Povo de Deus, eu creio que Deus vai falar com você nessa mensagem. Deixe, glória a Deus, a tua saudação abaixo desse vídeo. Deixe uma palavra de esperança para mim também, porque eu acredito que Deus usa vocês também. Eu acredito, eu creio, porque Jesus não faz acepções de pessoa. O homem é falho, mas Deus é justo e Ele é verdadeiro para aqueles que nele confiam. Que Deus abençoe a todos vocês, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E não esqueça que muito breve o Senhor esmagará a cabeça do adversário debaixo da sola de vossos pés, em nome do Senhor Jesus. Que Deus console vossos corações. Rogo as orações pelos nossos irmãos presidiários, rogo oração também pela minha vida, porque estamos orando por vocês também. Que Deus abençoe todos os pastores, pastor Roque Vasconcelos, pastor Mirclan, pastor Dian. Que Deus abençoe o pastor Edemar Dias. Que Deus abençoe a todos os pastores. A todos, o pastor Ivanardes, pastor Hudson Castelo, aos milhares e milhares de pastores, abençoados e consagrados de Deus, na paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, família, Deus é amor. A paz do Senhor, família assembleiana, família renovada, família batista,
família presbiteriana, adventista, congregação cristã, a paz do Senhor a todos. Que Deus alumie vossos caminhos e vos dê grande vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.